que de fato aconteceu nos bastidores do governo Lula quando as ameaças de sanções contra o Brasil pareciam apenas conversa fiada. Porque isso não é agora, isso já vem de bem longe. O governo Trump vem ameaçando sanções contra o Brasil há muito tempo. O que estava acontecendo nos bastidores do governo Lula? Por que os ministros, por que os aliados do governo subestimaram esses sinais, subestimaram todos esses alertas de que Trump realmente pretendia sancionar o Brasil e que aquilo não era uma simples conversa fiada, mas que poderia se tornar algo real, como de fato nós estamos vendo agora. Bem, tudo isso eu vou te explicar aqui nesse vídeo, mas já te peço que se você não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, dê aí like para contribuir com o nosso trabalho e vamos então para essa matéria. Bem, primeiro vamos entender como é que anda atualmente a relação comercial do Brasil com os Estados Unidos, que já foi muito boa. Nós tivemos aí 200 anos de lua de mel, uma boa relação de Brasil e Estados Unidos, e hoje vivemos realmente uma penúria na relação comercial, o que está inclusive refletindo também a imagem negativa do Brasil mundo afora, uma relação diplomática abalada, porque o Trump está passando para o mundo e dizendo, inclusive ele disse isso agora recentemente, o Trump diz que o Brasil, isso, matéria do G1, o Trump diz que o Brasil é péssimo parceiro comercial. Ele disse, inclusive, que o Brasil é um dos piores parceiros comerciais do mundo. E disse que o processo contra Bolsonaro, na realidade, é uma execução política. Então está aí a explicação do porquê que o Trump ele vem fazendo isso. Ele afirmou que o Brasil é realmente péssimo, que não serve para negociar, né? E que o Brasil está injustiçando o Bolsonaro, que está imputando a ele uma execução política. E como que o Brasil pode fazer isso com o ex-presidente da República, o colocando na cadeia? Ele conhece o Bolsonaro, que o Bolsonaro é um homem honesto. Pois é, ele disse, abre aspas, o Brasil tem sido um péssimo parceiro comercial em termos de tarifas, como você sabe. Eles nos cobram tarifas enormes. Isso ele dando uma entrevista. Muito maiores do que nós cobramos. E basicamente, nós nem estamos cobrando nada, é o que diz o Trump. Eles cobram tarifas enormes e tornaram tudo muito difícil de fazer. Então, agora estão sendo cobrados 50% de tarifas. E não estão felizes. Mas é assim que funciona. Então, veja o que é que o Trump realmente está fazendo com o Brasil, e ele faz questão de dizer que realmente está fazendo para penalizar o Brasil. Ele ainda continua, o Brasil tem algumas leis muito ruins acontecendo, agora já entrando no caso Bolsonaro. Quando eles pegam um presidente e eles colocam na prisão, isso palavra do Trump, abre aspas, ou estão tentando prendê-lo. Eu conheço esse homem e vou lhe dizer, eu sou bom em avaliar pessoas. Eu acho que ele é um homem honesto. Acho que o que fizeram é uma coisa, isso realmente é uma execução política que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Então, veja que o Trump, ele deixa claro que realmente está sancionando o Brasil como uma forma de retaliação pela punição judicial que o Brasil está impondo a Bolsonaro. Eu acho que ele não deve saber é que aqui no Brasil os poderes funcionam de forma independente. Então, o governo brasileiro, o governo de Lula, não pode interferir em julgamentos que estão sendo impostos a réus. São poderes diferentes. E Bolsonaro não está sofrendo perseguição política. Ele está sendo julgado e será condenado agora em setembro por um crime severo que ele cometeu. Foi a tentativa de golpe ao Estado Democrático de Direito. Aliás, o primeiro presidente da história brasileira, depois da ditadura militar, a ser julgado e será condenado, é bom que se diga isso, por tentativa de golpe ao Estado brasileiro. Mas a gente sabe que, além do tarifaço, o Trump também está impondo sanções às autoridades brasileiras, que é aquilo que nós dissemos no início do nosso vídeo.
e que ele já vinha dando sinais há muito tempo de que iria sancionar autoridades brasileiras porque ele não estava satisfeito com algumas coisas que aconteciam no Brasil. Isso já havia sido dado sinais. E as autoridades nada haviam feito lá atrás. E hoje a gente vê o resultado, que realmente não era balela, não era conversa fiada. Ele realmente está sancionando, além de do tarifaço, sancionando várias autoridades brasileiras. O que são, na realidade, essas sanções, né? São medidas punitivas que são impostas, né, por um governo ou uma organização a outro governo, como é o caso do governo americano, impondo sanções ao governo brasileiro, porque ele está, inclusive, só para vocês terem uma ideia, revogando vistos de familiares de ministros de Lula, de passaporte. Por exemplo, o Padilha, a sua esposa e sua filha, impedidos de irem aos Estados Unidos com seus vistos revogados, bloqueados em passaporte. Isso é uma forma de punição, já é uma sanção imposta pelos Estados Unidos. E isso acontece geralmente como resultado de violações de leis. Então, na visão dos Estados Unidos, na visão do Trump, o Brasil está violando leis e, segundo eles, inclusive, violações a direitos humanos. Por quê? Porque está condenando alguém que tentou dar um golpe nesse país. Isso é violação dos direitos humanos. Eu acho que violação do direito humano é o que Bolsonaro fez a esse país. Ele é responsável direto pela morte de mais de 700 mil pessoas durante a Covid, pelo negativismo, pelo atraso à vacina. Ele sim afrontou contra os direitos humanos, o direito à vida. Então, aonde que o judiciário brasileiro está infringindo, está violando a lei dos direitos humanos? Aonde que o judiciário brasileiro está perseguindo alguém, se não fazendo cumprir a lei? E de que forma essas autoridades brasileiras são afetadas por essas sanções? Porque isso provoca vários impactos realmente potenciais, no que diz respeito a relações internacionais, economia e até a própria reputação do próprio país. Imagine você ser visto por outra economia, você ser visto por outro país como um violador de direitos humanos. Essa lei Magnitsky, sendo aplicada a autoridades brasileiras, soa para o mundo que o Brasil está atentando contra normas, inclusive leis internacionais. Só para vocês terem ideia, essa lei Magnitsky, os Estados Unidos aplicam geralmente a ela a terroristas, a ditadores. E ele está aplicando a autoridades brasileiras. Essas punições podem vir de várias formas, né? Desde restrições econômicas, como por exemplo o caso do ministro Alexandre de Moraes, tendo os seus cartões aí bloqueados, né? Bloqueios de contas bancárias, embargos comerciais, até medidas diplomáticas, restrições de viagem, como está acontecendo agora com vários ministros. Então o caso realmente é severo. E alerta sobre isso, como eu disse, haviam sido dados. Nós poderíamos estar numa situação melhor se o governo Lula não tivesse feito vistas grossas. Só para vocês entenderem do que eu estou falando, veja, por exemplo, aqui essa matéria do Metrópolis. Ministros de Lula admitem ter subestimado ameaças de Trump e de Eduardo. Né? Isso quem admite são os próprios ministros de Lula. Ministros do governo Lula admitem nos bastidores ter subestimado as ameaças de sanções dos Estados Unidos e autoridades brasileiras feitas por integrantes do governo Trump e pelo Eduardo Bolsonaro. Em conversas reservadas com a coluna, ao menos 2 influentes ministros de Lula afirmam que pouco tempo antes de serem oficialmente anunciados, as promessas de sanções eram vistas apenas como bravatas. Você está vendo que eles não levavam a sério? Auxiliares de Lula ressaltam que a diplomacia brasileira costumava tranquilizar integrantes do governo federal, minimizando a chance de as ações realmente serem oficializadas pelo governo americano. Então eles diziam, era como se ele dissesse, não, pode ficar tranquilo, isso aí é só conversa fiada. Os Estados Unidos não vai sancionar o Brasil, isso é só bravata. Vocês estão vendo a bravata
agora acontecendo. O próprio ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, disse lá no início de julho não acreditar que essas sanções viriam. Ele, o ministro das Relações Exteriores, dizia que isso não era possível. E mesmo que fossem anunciadas, dizia ele, o Brasil não deveria dar importância. O Brasil não deveria dar importância e veja o que está acontecendo. Todo o transtorno que está acontecendo no país agora. Gente, o caso é sério. O Brasil vive uma situação de relação comercial com o mundo, não só com os Estados Unidos. Porque essa imagem negativa que o Trump está passando do Brasil, ela vai para o mundo. Então nós estamos numa relação comercial com o mundo hoje caótica. O Brasil está sendo visto como, vamos dizer assim, um país criminoso, que afronta os direitos humanos, que é um país que não merece você ter relação comercial. Essa imagem que o Trump está passando do Brasil para o mundo. Então a pergunta que não quer calar é: o que deveria ser feito de diferente? Coloca aqui nos comentários. Será que os ministros de Lula realmente deveriam subestimar todos esses sinais que o Trump vinha dando, que as autoridades americanas vinham dando de sancionar o Brasil? Será que não poderia ser feito algo diferente a respeito disso? Coloque, dê a sua opinião. E qual é o papel das figuras políticas como Eduardo Bolsonaro nessa diplomacia internacional? Como é que você acha que o Eduardo Bolsonaro está agindo? Qual tem sido o papel dele, na sua opinião? Você acha que ele realmente está conspirando contra o Brasil? Bom, eu pessoalmente tenho certeza, mas eu quero ver também a sua opinião. O que é que você acha? Coloque aqui nos comentários. Mas o fato é que realmente nos encontramos em uma situação muito difícil em termos diplomáticos. É preciso rever essa situação. É certo que o Lula achará uma saída, tanto que ele já está procurando aí outros parceiros comerciais para que possa exportar os seus produtos, mas algo precisa ser feito, eu acho, também, para que essa relação comercial com os Estados Unidos volte, porque é um importante parceiro comercial, já há mais de 200 anos, que não podemos perder esse importante parceiro comercial, como é a China, como são outros países, por causa de uma figura tão hostil, uma figura tão deplorável como Jair Messias Bolsonaro. E que possamos ter paz novamente com o mundo e que possamos respirar ares novamente de uma democracia de verdade.